Essa velha acabada, aqui é a vovó, gente. Ela tá caduca. Minha neta me filmou procurando meus óculos pela sala, postou na internet com esse áudio e 240 mil pessoas riram de mim. Eu ali, confusa porque tinha trocado de bolsa e não lembrava onde tinha guardado. E a Yasmin com o celular na minha cara, fazendo voz de deboche para os seguidores dela na internet. Nos comentários, gente que eu nunca vi na vida escrevendo "interna logo, fase final", quando a garantia vence. 24 anos eu dediquei àquela menina. Paguei fralda, paguei escola, paguei faculdade, pago mesada até hoje, R$ 3.500 todo mês caindo na conta dela. E ela me transformou em piada para estranho aplaudir. Mas a Yasmin não sabia de uma coisa. O apartamento onde ela mora, o mesmo onde ela gravou esse vídeo, tá no meu nome desde 2012. E ela não faz ideia do que essa velha aqui ainda era capaz. Meu nome é Marlene, tenho 72 anos e essa história quase me destruiu. Quase. Eu só descobri o vídeo 2 meses depois, em março. Minha vizinha Sônia, amiga de 40 anos, apareceu na minha porta com uma cara que eu nunca tinha visto nela. Pediu para entrar, sentou no sofá, ficou um tempão sem falar nada. Depois, tirou o celular da bolsa e disse: "Marlene, me perdoa, mas você precisa ver isso." E me mostrou 240 mil visualizações, postado em janeiro. O Brasil inteiro já tinha visto, menos eu. Assisti uma vez, assisti 2, assisti 3. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular da Sônia. E aí ela falou baixinho: "Marlene, tem mais. Olha o grupo da família." Olhei. Minha filha Denise tinha respondido o vídeo com "Cá, ela tá assim mesmo." O ex-marido dela mandou "coitada." Meu sobrinho mandou um emoji de carinha triste. E ninguém me defendeu. 2 meses aquilo circulando, a família inteira viu, e ninguém achou que eu merecia saber. Sônia foi embora e eu fiquei sentada no escuro. Não chorei. Não gritei. Fiquei parada olhando para a parede, com o coração batendo tão forte que eu ouvia na orelha. E então, lembrei do Geraldo, meu marido, 6 anos morto, me dizendo no cartório quando a gente comprou aquele apartamento: "Tá no seu nome, Lene, para te proteger. Sempre." Ele sabia. Ele sempre soube que um dia eu ia precisar me proteger da minha própria família. Levantei devagar, fui até o criado mudo, abri a gaveta. A chave do cofre do banco estava ali, onde sempre esteve. Passei o dedo nela. Gelada, pequena, pesada. Guardei de volta e fechei a gaveta. Ainda não era a hora, mas a hora ia chegar. No dia seguinte, a Yasmin me ligou. Não para pedir desculpa, para pedir dinheiro. Precisava de R$ 200 para uma emergência. Não explicou qual. Nunca explica. Atendi no segundo toque, como sempre. Ouvi a voz dela, doce, aquela voz que ela usa quando quer alguma coisa. "Oi, vó, tudo bem? Tô precisando de uma ajudinha." Transferi na hora. Desliguei. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o celular. Aquela mesma menina, a da voz doce, tinha me chamado de caduca para 200 mil pessoas. E eu tinha acabado de mandar dinheiro para ela como se nada tivesse acontecido. Que tipo de trouxa eu era? Mas não era a primeira vez. Nunca era a primeira vez. Em abril do ano passado, a Yasmin me ligou chorando às 11 da noite. Disse que tinha batido o carro, que precisava de R$ 3.000 para o conserto, senão ia perder o emprego. Eu perguntei: "Que emprego, minha filha?" E ela desligou na minha cara. Mandei o dinheiro no dia seguinte. 1 mês depois, descobri pela Sônia que a Yasmin tinha ido para Búzios naquela mesma semana. Postou foto de biquíni na praia. Nunca me mandou uma foto, mas para estranho na internet, mandava. A Denise era igual. Aliás, a Denise era pior, porque a Denise era minha filha e tinha idade para saber melhor. 51 anos, e ainda me tratava como se eu fosse o banco que nunca fecha. Quando ela se divorciou, em 2019, mesmo mês que o Geraldo morreu, eu estava de luto e ela veio me pedir R$ 10.000 emprestado para recomeçar a vida. Nunca devolveu. Nunca tocou no assunto de novo.
Se eu perguntasse, ela dizia que eu estava cobrando demais e que mãe de verdade não faz isso. Sabe o que é pior? Eu deixava. Deixava porque achava que amor de mãe era isso: aguentar calada, perdoar sempre, engolir sapo e fingir que estava tudo bem. 38 anos ensinando português para adolescente rebelde, e dentro da minha própria casa eu não conseguia ensinar respeito para minha filha. 2 semanas depois do vídeo, a Denise apareceu para almoçar. Sem avisar, como sempre. Chegou reclamando do trânsito, reclamando do calor, reclamando que eu tinha feito arroz demais. Sentou na mesa, comeu, falou da vida dela por 40 minutos, o trabalho, os clientes, o colega chato, e não me perguntou uma vez como eu estava. Uma vez. Eu fiquei em silêncio quase o almoço inteiro, só respondendo aham e sei. E então ela disse de boca cheia, olhando para o celular: Mãe, você viu que a Yasmin já tem quase 300 mil seguidores? Tá crescendo muito o canal dela. Segurei o garfo com força. Respirei fundo. Ela estava me perguntando se eu tinha visto o crescimento da rede social, que me humilhou, e achava que era boa notícia. Respondi só vi e continuei comendo. Ela nem percebeu. Nunca percebia. Naquela noite, depois que a Denise foi embora, peguei a caixa de fotos antiga que fica no guarda-roupa, sentei na cama e fui olhando uma por uma. A Yasmin bebê no meu colo, 2001. A Yasmin no meu aniversário de 60 anos, segurando o bolo com as 2 mãos. A Yasmin formando no ensino médio, eu do lado, chorando de orgulho. E lembrei. Lembrei de quando ela tinha 4 anos e acordou de madrugada com febre. E a Denise não quis levar no hospital, porque criança tem febre toda hora. Fui eu que peguei a Yasmin no colo, enfiei no carro, dirigi até a UPA às 3 da manhã. Fui eu que fiquei a noite inteira com ela na emergência. Fui eu que ouvi o médico dizer que se tivesse demorado mais 2 horas, podia ter virado pneumonia grave. E a Denise? A Denise apareceu no dia seguinte, descansada, perguntando se já podia levar a menina para casa. A lembrança sumiu. Guardei as fotos na caixa. Fechei o guarda-roupa. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado, mas eu ainda não sabia dar nome. 1 semana depois, a Yasmin apareceu também. Primeira visita em 3 meses, tirando o Natal. Entrou sem bater, como se a casa fosse dela, jogou a bolsa no sofá, abriu minha geladeira, pegou um suco. Sentou na minha frente e ficou mexendo no celular por 10 minutos antes de falar qualquer coisa. Eu esperei. Esperei porque queria ver quanto tempo levava para ela me notar. 10 minutos. 10 minutos inteiros eu fui invisível dentro da minha própria sala. Aí ela levantou a cabeça e disse: Vó, você não tem um carregador de iPhone? Respondi que não. Ela bufou, revirou os olhos, voltou para o celular. Nem perguntou da minha saúde, da minha pressão, das minhas dores no joelho. Nada. Eu era uma tomada com defeito, só isso. Alguma coisa para usar e reclamar quando não funciona. Mas enquanto ela mexia no celular, eu olhei bem para ela. Olhei para os sapatos caros que eu não comprei, para o relógio novo, para as unhas feitas, e pensei, com que dinheiro? Os 3.500 que eu deposito todo mês pagam aluguel, faculdade, comida e ainda sobra para luxo. A conta não fechava, nunca fechou, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sorri fino. Ela não viu. Naquela tarde, quando a Yasmin foi embora sem se despedir direito, peguei meu celular e fiz uma coisa que nunca tinha feito. Entrei no Instagram e procurei o perfil dela. Quase 300 mil seguidores, a Denise tinha razão. Fui olhando foto por foto, vídeo por vídeo, restaurante caro, viagem pra praia, roupa de marca, bolsa de grife. E no meio de tudo isso, entre uma dancinha e outra, eu, a vovó caduca. 78 mil curtidas naquele vídeo, 1.200 comentários. Um show de horrores com a minha cara. Continuei olhando. E encontrei mais. Outro vídeo meu, de 2 anos atrás, onde eu aparecia dormindo no sofá durante uma novela e a Yasmin fazia piada. A véia apagou, quem autoriza desligar? 40 mil visualizações.
Eu nunca soube. Mais outro, do meu aniversário de 70 anos, onde ela filmou eu tentando soprar as velas e não conseguindo de primeira. O fôlego foi embora junto com a juventude. 60.000 visualizações, 3 vídeos me humilhando. 3. Eu era conteúdo para ela. Não era avó, não era família, era material. Fechei o Instagram, coloquei o celular na mesa, levantei, fui até o criado mudo, abri a gaveta, peguei a chave do cofre. Dessa vez não só passei o dedo, apertei ela na mão, com força, até doer. A escritura do apartamento estava lá dentro, no meu nome. Sempre esteve. E em 2 meses ia ser Dia das Mães. A Denise e a Yasmin iam aparecer para almoçar, como sempre, achando que eu ia cozinhar, servir, sorrir e agradecer a visita. Mas dessa vez ia ser diferente. Dessa vez eu ia estar pronta. Eu achava que conhecia minha família, achava que amor construía alguma coisa sólida, que 30 anos de sacrifício geravam respeito, que neta criada no colo não cuspia na cara de quem a criou. Tava errada. Mas agora eu tinha a chave, e a porta ia abrir quando eu quisesse. No dia seguinte, o celular vibrou. Era a Yasmin de novo. Mensagem de texto, nem ligação. Vó, esse mês aperta, consegue adiantar a mesada? Li 3 vezes. Aperta. Mês de março, ela tinha postado foto em Fernando de Noronha. Botei o celular de volta na mesa. Não respondi. Pela primeira vez em 6 anos, não respondi. Os dias seguintes foram estranhos. Eu acordava, tomava café, assistia televisão e toda hora pegava o celular para ver se a Yasmin tinha mandado mais alguma coisa. Mandou. 3 mensagens em uma semana. Vó? Oi? Tá brava? Não respondi nenhuma. A Denise ligou no 4º dia, voz de preocupação ensaiada. Mãe, a Yasmin disse que você não tá respondendo. Aconteceu alguma coisa? Respondi que estava com dor de cabeça, que ia descansar, que depois a gente se falava. Desliguei antes que ela perguntasse mais. Pela primeira vez na vida, eu não queria falar com minha filha. E isso doía mais do que qualquer vídeo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando no Geraldo. 6 anos sem ele e ainda doía como se fosse ontem. Levantei, fui até a sala, sentei na poltrona que era dele e deixei a memória voltar. Foi em 2012, um sábado de outubro. O Geraldo chegou em casa com um envelope pardo e um sorriso que eu conhecia bem. O sorriso de quando ele aprontava alguma coisa boa. Sentou do meu lado, abriu o envelope e tirou a escritura de um apartamento. 2 quartos em Pampulha, num prédio novo perto do parque. Lene, eu vendi aquele terreninho que meu pai deixou, juntei com o FGTS e a poupança e comprei isso aqui. Tá no seu nome. Fiquei sem falar por 1 minuto inteiro. Ele continuou. A gente não sabe o dia de amanhã. Se eu partir primeiro, você tá protegida. Não vai depender de ninguém, nem da Denise. Eu quis perguntar por que ele disse nem da Denise daquele jeito, mas não perguntei. No fundo, eu já sabia. Ele via o que eu fingia não ver. Geraldo morreu 7 anos depois, infarto fulminante, na padaria da esquina comprando pão de queijo. Morreu do jeito que ele sempre disse que queria. Rápido, sem dar trabalho. Mas me deixou sozinha. E me deixou com aquele apartamento que ninguém sabia que existia. A Denise achou que era imóvel de investimento antigo do casal, nunca perguntou detalhes. Quando a Yasmin precisou de um lugar para morar em 2022, eu ofereci emprestar o apartamento. Disse que era um favor temporário. A Denise aceitou, contou para todo mundo que tinha dado um apartamento para a filha, e a Yasmin se mudou, achando que aquilo era praticamente dela. 3 anos morando lá, 3 anos postando foto da casinha própria, 3 anos me filmando como se eu fosse uma indigente qualquer, e nenhuma das duas jamais viu uma escritura, um IPTU, um documento. Porque tudo, absolutamente tudo, tá no meu nome. E eu pago os impostos até hoje, em silêncio. A lembrança do Geraldo sumiu e eu voltei para a poltrona, pro escuro da sala, pro silêncio da casa vazia. Ele sabia. Ele sempre soube. Por isso fez o que fez. Na semana seguinte aconteceu o empurrão que faltava.
Era quinta-feira de manhã. Eu estava tomando café quando o celular apitou. Mensagem da Yasmin, finalmente uma mais longa. Vó, vou aí domingo com a mãe, Dia das Mães, né? Já reserva aquele almoço caprichado. Beijo. Li a mensagem 3 vezes. Reserva aquele almoço caprichado. Como se eu fosse empregada. Como se fosse minha obrigação cozinhar, servir, agradar. Almoço caprichado para quem me chamou de caduca para 200.000 pessoas. Almoço caprichado para quem nunca me defendeu. Apertei o celular com força. Respondi. Pode vir, vou preparar. E fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo, peguei a chave do cofre. Dessa vez não guardei de volta. Coloquei na bolsa. Amanhã eu ia no banco. Ia pegar a escritura original, os documentos do IPTU, tudo que provava que aquele apartamento era meu desde 2012. E no domingo, quando elas chegassem esperando arroz, feijão e sorriso de vó agradecida, eu ia estar pronta. Não para gritar, não para chorar, para mostrar. 38 anos ensinando gramática me ensinaram uma coisa: as palavras certas, na hora certa, mudam tudo. E eu ia escolher cada uma. Se você chegou até aqui, é porque sabe o que é se sentir invisível dentro da própria família. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir. Se inscreve para lembrar todo dia que você merece respeito. E clica em hypar. Isso fortalece nosso canal. Me conta, alguém já te tratou assim? Escreve aí. Porque o que vem agora, ninguém espera. Na sexta-feira de manhã, acordei antes do sol. Tomei café sem açúcar, vesti uma roupa simples e saí de casa às 8 horas. O banco abria às 10, mas eu queria chegar cedo, sem pressa, com a cabeça no lugar. Peguei o ônibus que passava na esquina. O mesmo que eu pegava todo dia quando ainda dava aula, e fui olhando pela janela. Belo Horizonte, acordando devagar, o trânsito começando a engrossar, gente correndo para não perder o horário. Pensei em quantas vezes fiz aquele trajeto carregando prova para corrigir, carregando preocupação com o aluno, carregando cansaço de 30 anos. E agora eu estava ali, carregando outra coisa, uma decisão. Desci perto da agência, caminhei um quarteirão e fiquei esperando na calçada até abrir. Quando entrei, pedi para acessar meu cofre. A moça do atendimento me conhecia de vista. Eu ia lá uma vez por ano, no máximo, só para conferir se estava tudo em ordem. Ela me levou até a sala reservada, me deixou sozinha e eu abri a caixinha de metal. Tava tudo ali. A escritura original do apartamento, datada de outubro de 2012, com meu nome completo: Marlene Aparecida de Souza. Os carnês de IPTU de 2013 até 2025, todos pagos, todos no meu CPF. A certidão de casamento com o Geraldo. A certidão de óbito dele, de maio de 2019. E uma carta. Uma carta que ele deixou dentro do cofre, que eu só descobri 6 meses depois que ele morreu, quando finalmente criei coragem de abrir a caixa. Peguei a carta. Já tinha lido tantas vezes que sabia de cor, mas li de novo. Lene, se você tá lendo isso, é porque eu já fui. Não fica triste demais, não. A gente viveu bem, viveu direito, e eu te amei cada dia desses 41 anos. Esse apartamento é seu. Não deixa ninguém tirar. Nem a Denise, nem ninguém. Você sempre foi forte demais, só que esconde. Para de esconder. Mostra quem você é. Beijo do seu Geraldo. Dobrei a carta, guardei no envelope, coloquei de volta no cofre. Mas a escritura e os IPTUs eu tirei, coloquei dentro de uma pasta de plástico e botei na bolsa. Fechei o cofre, agradeci a moça do banco e saí. No caminho de volta, passei na papelaria e tirei 3 cópias de tudo, autenticadas. A moça do cartório perguntou se eu queria cópia simples ou com firma reconhecida. E eu disse, firma reconhecida, em todas. Custou quase R$ 150. Paguei sem piscar. Voltei para casa com a pasta pesando na bolsa, mas o peito leve. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente o que ia fazer. Sábado foi dia de preparar, mas não preparar comida, preparar o terreno. De manhã, liguei para Sônia e contei tudo. Ela ouviu em silêncio, só fez de vez em quando, e no final disse: Marlene, faz o que você tem que fazer.
Tô do seu lado. Pedi um favor, que ela ficasse de sobreaviso no domingo, porque talvez eu precisasse de uma testemunha. Ela disse, pode contar comigo. E desligou. 40 anos de amizade. Isso sim era família. De tarde, organizei os documentos em ordem. Primeiro a escritura, depois os IPTUs, em sequência de ano. Depois a certidão de casamento e a de óbito. Coloquei tudo dentro de uma pasta preta de couro que o Geraldo usava para guardar os papéis importantes. A pasta dele. A pasta que a Denise nunca tocou, porque nunca se interessou em saber do que o pai deixou. Só se interessou pelo que achava que ia herdar. No final da tarde, sentei na mesa da cozinha com um caderno e uma caneta e escrevi. Escrevi tudo o que eu queria dizer. Não para ler em voz alta, para organizar a cabeça. Cada frase que a Yasmin disse nos vídeos. Cada vez que a Denise me tratou como banco. Cada pedido de dinheiro, cada ingratidão, cada silêncio. E depois escrevi o que eu ia falar. Curto, direto, sem grito, sem choro, sem drama. Só a verdade. Domingo amanheceu quente, sol forte de maio, céu azul de doer. Acordei às 6, tomei banho demorado, vesti uma blusa bordô que o Geraldo gostava e fui para a cozinha. Fiz arroz, fiz feijão, fiz frango assado, fiz salada. Exatamente o que elas esperavam. A mesa arrumada, os pratos no lugar, os copos, os guardanapos. Tudo igual a sempre. Mas embaixo da minha cadeira, no chão, encostada no pé da mesa, estava a pasta preta de couro. E dentro da pasta, a verdade que ninguém imaginava. Às 11h30, o interfone tocou. Era a Denise, dizendo que tinha chegado, que a Yasmin vinha no carro dela. Subi para abrir a porta e esperar. Enquanto o elevador subia, encostei a mão na pasta. Fria. Pesada. Pronta. A porta do elevador abriu. A Denise saiu primeiro, sacola de vinho na mão, sorriso de quem acha que está fazendo favor. Atrás dela, a Yasmin, celular na mão, sempre o celular na mão. Olhando para baixo, nem me cumprimentou direito. Entraram, beijaram minha bochecha no automático e foram direto para a sala, largando as coisas no sofá. Mãe, a comida já está pronta? A gente está morrendo de fome. A Denise, claro, sempre com pressa de comer e ir embora. Tá pronta, respondi. Vamos sentar. E fomos. A Yasmin sentou no lugar de sempre, de frente para a janela. A Denise ao lado, perto da cabeceira. Eu sentei na outra ponta, a pasta no chão encostada na minha perna. Elas começaram a se servir, conversando entre si, rindo de alguma coisa que eu não entendi. Eu não comi. Fiquei olhando, esperando. E quando a Yasmin encheu o prato pela segunda vez e disse de boca cheia, Vó, você não vai comer? Eu respondi, antes a gente precisa conversar. A Denise parou o garfo no ar. A Yasmin levantou os olhos do celular pela primeira vez desde que chegou. As duas me olharam como se eu tivesse falado em outra língua. Conversar sobre o quê, mãe? A Denise, impaciente, já querendo encerrar antes de começar. Sobre vocês, sobre mim, sobre respeito. A Yasmin soltou uma risadinha nervosa, dessas que ela dá quando não sabe o que está acontecendo. Vó, que papo é esse? A gente veio almoçar, ué. Eu sei que vocês vieram almoçar. Vocês sempre vêm almoçar. Comer, pedir dinheiro, ir embora. É o roteiro de sempre. Minha avó saiu firme, mais firme do que eu esperava. Mas hoje a gente vai fazer diferente. A Denise largou o garfo no prato com força. Mãe, se você tá com algum problema comigo, fala logo. Não precisa fazer esse teatro. Teatro? Eu ri. Ri de verdade, pela primeira vez em meses. Engraçado você falar em teatro, porque a especialista em teatro aqui é a sua filha. A Yasmin engoliu seco. Vó, do que você tá falando? Do vídeo, Yasmin. Dos vídeos. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que gruda na parede, que ninguém quer quebrar. A Denise olhou para Yasmin. A Yasmin olhou para o prato. Nenhuma das duas olhou para mim. Que vídeo? A Denise fingindo que não sabia. O vídeo que a sua filha postou de mim no Natal, Denise. O vídeo que tem 240 mil visualizações.
o vídeo que você viu no grupo da família e respondeu com: ela tá assim mesmo. Esse vídeo. Ou você quer que eu mostre aqui no meu celular para refrescar a memória? A Denise ficou vermelha. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mãe, aquilo foi uma brincadeira. A Yasmin não fez por mal. Uma brincadeira. Eu repeti devagar, saboreando cada sílaba. 200.000 pessoas rindo de mim e você acha que foi brincadeira? Você acha que eu não vi os comentários? Interna logo, fase final, quando a garantia vence. Gente que nunca me viu na vida decidindo que eu sou caduca, que eu sou lixo, que eu devia estar num asilo, e a minha neta alimentando isso, e a minha filha rindo junto. Vó, eu não sabia que você ia ver. A Yasmin, finalmente, com a voz miúda. Não sabia que eu ia ver? E se eu não visse, estava tudo bem? Era para eu morrer sem saber que você me usou de piada? Era esse o plano? Não tinha plano nenhum. Foi só um vídeo bobo. As pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Conteúdo. Eu levantei da cadeira. Devagar, controlada. Eu sou conteúdo para você. 38 anos dando aula, criando filha sozinha quando o pai estava trabalhando, criando neta quando a mãe não quis dar mama, acordando de madrugada com você no colo, levando na UPA com febre de 40 graus enquanto a sua mãe dormia. E eu sou conteúdo. Sou a vovó caduca que rende curtida. A Yasmin começou a chorar. Lágrimas grandes, daquelas de quem nunca ouviu um não na vida. Vó, para, você tá me magoando. Eu tô te magoando. Senti o sangue subir. Eu tô te magoando? Você me humilhou para 250.000 de pessoas e eu tô te magoando porque finalmente tô falando a verdade? A Denise bateu a mão na mesa. Mãe, chega! Isso é um absurdo. A gente veio aqui no Dia das Mães para te dar carinho e você faz isso? Carinho? Eu olhei para ela. Quando foi a última vez que você me deu carinho, Denise? Quando foi a última vez que você me ligou sem ser para pedir dinheiro? Quando foi a última vez que você me perguntou se eu estava bem, se eu estava dormindo, se eu estava com dor? Você nem sabe que eu tô tomando remédio novo para pressão. Você nem sabe que eu fiz exame de sangue mês passado. Você não sabe nada da minha vida, porque você não pergunta. Você aparece, come, reclama, pede e vai embora. É isso que você chama de carinho? A Denise ficou em silêncio. A boca tremendo, os olhos cheios de alguma coisa que eu não soube identificar. Raiva, vergonha, sei lá. E tem mais, eu continuei. Abaixei a mão, peguei a pasta preta do chão e coloquei em cima da mesa. As duas olharam para o objeto como se fosse uma bomba. O que é isso? A Denise, a voz alterada. Abre. Ela não abriu. Ficou parada, olhando para a pasta, olhando para mim, olhando para Yasmin. A Yasmin tinha parado de chorar. Agora só fungava baixinho, com medo. Eu mesma abri a pasta. Tirei a escritura, coloquei na mesa de frente para elas. Isso aqui é a escritura do apartamento onde a Yasmin mora. Silêncio. Olha o nome no documento, Denise. Lê em voz alta. A Denise pegou o papel com a mão tremendo. Leu baixinho. Marlene Aparecida de Souza. Isso, meu nome. Desde 2012. 13 anos no meu nome. O apartamento onde a sua filha mora, onde ela posta foto falando minha casinha, onde ela me filmou de palhaça, é meu. Sempre foi meu. A Yasmin arregalou os olhos. Mãe, você disse que tinha comprado... Eu não comprei nada, a Denise gritando. A sua avó ofereceu emprestar quando você precisou de um lugar e eu achei que... Você achou que era seu. Eu completei. Você achou, contou para todo mundo que tinha dado um apartamento para sua filha e nunca se deu ao trabalho de ver uma escritura, um IPTU, um documento, porque você não pergunta, você assume, você pega. Tirei os carnês de IPTU da pasta, espalhei na mesa. 2013, 2015, 2018, 2020, 2025, todos no meu CPF, todos pagos por mim.
Mais de 10 anos de imposto que eu paguei em silêncio, enquanto vocês achavam que aquilo era herança garantida. A Yasmin levantou da cadeira. Vó, espera. Isso é algum golpe? Você tá querendo tomar meu apartamento? Eu olhei para ela. Olhei bem fundo, com toda a calma que eu tinha guardado nesses 2 meses. Seu apartamento, Yasmin? Seu? Você paga aluguel? Você paga condomínio? Você paga IPTU? Você paga água, luz, internet? Ela não respondeu. Eu pago tudo, há 3 anos. E ainda deposito 3.500 todo mês na sua conta para você postar foto em restaurante caro e me chamar de caduca na internet. Mas você é minha avó. Você tem obrigação de... Obrigação? Eu quase ri de novo. Eu tenho obrigação de pagar a vida de uma mulher de 24 anos que nunca trabalhou um dia, que me humilha em público, que nem liga para saber se eu tô viva? Que obrigação é essa, Yasmin? Me explica, porque eu não aprendi isso em 38 anos de escola. A Denise se levantou também. Mãe, você não pode fazer isso. Esse apartamento é da Yasmin, ela mora lá. Você não pode simplesmente... Eu posso. Minha voz não subiu. Eu posso, porque é meu. Eu posso, porque tá no meu nome. Eu posso, porque eu tenho a escritura, os IPTUs, os recibos de condomínio, tudo. Se vocês quiserem entrar na justiça, entrem. Mas eu aviso, eu já conversei com um advogado. O apartamento é meu. Não tem usucapião, porque ela mora lá há 3 anos e precisa de 5. Não tem doação porque nunca teve documento de doação. O que tem é uma velha burra que emprestou um imóvel para a família e recebeu humilhação em troca. Mas essa velha acordou. A Yasmin começou a chorar de novo, dessa vez mais alto. Vó, você tá destruindo nossa família. Eu tô destruindo? Eu apontei para ela. Você postou um vídeo me chamando de caduca para 200.000 pessoas. Você fez 3 vídeos me humilhando, eu vi todos. Você me transformou em piada. E você acha que eu tô destruindo a família? A família já estava destruída, Yasmin. Você só não tinha percebido porque era conveniente fingir que estava tudo bem. A Denise me pegou pelo braço. Mãe, para com isso. Vamos conversar direito, vamos resolver. Puxei meu braço de volta. Conversar? Agora você quer conversar? 2 meses o vídeo no ar, 2 meses a família inteira sabendo e ninguém veio conversar comigo. Ninguém me ligou para perguntar se eu estava bem, se eu tinha visto, se eu precisava de alguma coisa. Vocês riram junto. E agora, quando a conta chega, vocês querem conversar. Mãe, eu não ri, eu só... Você respondeu que ela tá assim mesmo, Denise. Eu vi. Eu tenho print. Você quer que eu mostre? Ela ficou calada, a boca aberta, sem som. Eu respirei fundo. Sentei de novo na cadeira. Olhei para elas. Minha filha, minha neta, paradas na minha frente como se o mundo tivesse acabado de ruir. Eu vou dizer uma vez só, então prestem atenção. A partir de hoje, acabou a mesada. Acabou. Nem mais 1 centavo na conta da Yasmin. Se ela quiser dinheiro, vai ter que trabalhar como todo mundo. E o apartamento... Eu peguei a escritura, dobrei, guardei de volta na pasta. O apartamento vocês têm 60 dias para desocupar. Vou mandar a notificação por escrito, via cartório, para ninguém dizer que não sabia. Se não saírem em 60 dias, eu entro na justiça. E eu ganho. A Yasmin caiu na cadeira chorando alto. Vó, por favor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho emprego, eu não tenho nada. Vai morar com a sua mãe, vai procurar emprego, vai crescer, Yasmin. Você tem 24 anos, não tem 4. Tá mais do que na hora. A Denise me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto. Você sempre foi assim. Sempre achando que é melhor que todo mundo. Controladora, guardando mágoa. Por isso o papai vivia trabalhando para não ter que ficar perto de você. Eu senti o golpe, senti fundo, mas não deixei aparecer. O seu pai era um homem bom, Denise. O seu pai trabalhou a vida inteira para dar uma vida digna para você, e você nem foi no hospital quando ele estava morrendo. Você apareceu no enterro, ficou 1 hora e foi embora reclamar do trânsito. Não usa o nome dele para me machucar. Você não tem esse direito.
A Denise abriu a boca para responder, mas parou. Algo no meu olhar, talvez. Algo que ela nunca tinha visto. Eu passei a vida inteira sendo a mãe que vocês precisavam, cozinhando, pagando, aguentando, perdoando, achando que amor de mãe era isso, engolir tudo e sorrir. Mas não é. Amor de mãe também é dizer não, também é ter limite, também é exigir respeito. E se vocês não aprenderam isso em 51 anos e 24 anos de vida, vão aprender agora. A Yasmin levantou de repente, pegou a bolsa no sofá e saiu pela porta sem dizer nada. A Denise ficou um momento me olhando, respirando pesado. Depois pegou a sacola de vinho que tinha trazido, o vinho que nem chegou a abrir, e foi atrás da filha. Na porta, ela parou. Virou para mim. Você vai se arrepender disso. Eu olhei para ela. Talvez, mas não hoje. Ela bateu a porta, e eu fiquei ali, sozinha, na mesa do Dia das Mães, com os pratos cheios de comida que ninguém comeu. O arroz esfriando, o feijão grudando na panela, o frango secando no forno. Silêncio. Mas um silêncio diferente dos últimos meses. Não era o silêncio de quem engole, era o silêncio de quem falou. Levantei, fui até a janela, olhei para a rua. O carro da Denise saindo do estacionamento, acelerando como se tivesse fugindo. A Yasmin no banco de passageiro, provavelmente chorando, provavelmente ligando para alguma amiga para contar que a avó enlouqueceu. Deixa contar, deixa o mundo saber. Voltei para a mesa, sentei, olhei para a pasta preta do Geraldo. Abri, tirei a carta dele, li mais uma vez. Você sempre foi forte demais, só que esconde. Para de esconder. Mostra quem você é. Sorri. Guardei a carta. Fechei a pasta. Mostrei, amor. Finalmente mostrei. 3 semanas depois. O apartamento de Pampulha era meu agora. Não só no papel, mas de verdade. A Yasmin saiu em 15 dias antes do prazo, porque não aguentou a pressão. Voltou a morar com a Denise num apartamento alugado de um quarto na região da Savassi. Apertado, caro, tudo que elas não queriam. O vídeo de mim foi apagado do Instagram, junto com os outros 2. Tarde demais, mas apagado. A Sônia me contou que a Yasmin perdeu quase 20 mil seguidores depois que alguém vazou a história no Twitter e chamou ela de neta ingrata. Ironia. A Denise não me ligou mais, nem mensagem mandou. E eu também não liguei. Talvez um dia a gente converse de novo, talvez não. Mas se conversar, vai ser diferente. Vai ser de igual para igual. Agora eu acordo todo dia às 7, tomo café olhando para o parque pela janela, leio o jornal no celular e fico em silêncio. Mas é um silêncio bom, desses que a gente escolhe. Não é o silêncio de quem engoliu, é o silêncio de quem está em paz. A Sônia vem me visitar 2 vezes por semana. Traz bolo, traz fofoca do prédio antigo, traz risada. Na semana passada ela disse: Marlene, você tá diferente, tá mais leve. E eu tô. Pela primeira vez em anos, não tenho mais aquele peso no peito, aquela sensação de que eu tava sempre devendo alguma coisa para alguém. Não devo mais nada, paguei todas as contas, inclusive as emocionais. A foto do Geraldo tá na parede da sala, bem de frente para a janela, onde pega sol de manhã. Todo dia eu passo, olho para ele e falo baixinho. Você tinha razão, amor. Você sempre teve. Ele sabia que um dia ia chegar esse momento. Por isso comprou o apartamento no meu nome. Por isso deixou a carta no cofre. Por isso me disse para parar de esconder quem eu era. Na gaveta do criado mudo, a chave do cofre ainda tá lá. Mas agora eu olho para ela diferente. Não é mais a chave de um segredo, é a chave de uma porta que eu abri. Semana passada, eu me inscrevi num curso de pintura em aquarela, lá no Centro Cultural do bairro. Começa mês que vem. Eu sempre quis aprender, mas nunca tinha tempo. Tempo de cuidar de filho, de neta, de marido, de todo mundo menos de mim. Agora eu tenho, e vou usar. 72 anos de vida me ensinaram muita coisa, mas a lição mais importante eu só aprendi agora. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E respeito não se pede, se exige. Se alguém não entende isso, o problema é da pessoa, não meu.
Olho para o parque lá embaixo, as árvores balançando com o vento de maio, o sol batendo na grama. Respiro fundo. Tomo mais um gole de café. Silêncio bom. Vida nova. Finalmente minha. Essa história acabou, mas eu sei que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias de mulheres que decidiram parar de engolir calada. E me conta, o que mais te marcou? Foi a reviravolta? Foi a coragem da Marlene? Escreve aqui embaixo. Tem muitas outras histórias esperando por você. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.